O relatório final da CPI da pandemia foi lido nesta quarta-feira pelo senador Renan Calheiros. O relator tirou do documento 2 crimes associados ao presidente Jair Bolsonaro e diminuiu o número de pedidos de indiciamento em relação à versão que circulou na terça-feira. A leitura do relatório durou cerca de 1 hora. Renan Calheiros optou por resumir os pontos principais do texto, que tem quase 1.200 páginas. O documento sintetiza quase 6 meses de trabalhos, 57 depoimentos, mais de 500 pedidos de informação e 251 quebras de sigilo. Após reunião com integrantes da comissão nesta terça à noite, o relator retirou 2 crimes que seriam atribuídos ao presidente Jair Bolsonaro, o de homicídio culposo e o de genocídio contra indígenas. O documento agora atribui 9 crimes ao presidente, entre eles incitação ao crime, epidemia com resultado morte e crimes contra a humanidade, como o de perseguição e extermínio. O relator concluiu que o governo federal não agiu como deveria no combate à pandemia. Foi omisso e optou por agir de forma não técnica e decidiosa no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, expondo deliberadamente a população a risco concreto de infecção em massa. Calheiros denunciou ainda um gabinete paralelo, formado por médicos, políticos e empresários que aconselhavam o presidente em relação às políticas públicas de combate ao vírus. A priorização de um tratamento precoce, sem amparo científico de eficácia, o desestímulo ao uso de medidas não farmacológicas. Paralelamente, houve deliberado atraso na aquisição de imunizantes, em evidente descaso com a vida das pessoas. E falou sobre a divulgação de notícias falsas sobre a pandemia por integrantes e apoiadores do governo. Para as pessoas enquadradas nessas condutas, foi feito o pedido de indiciamento pelos crimes de epidemia com resultado morte ou incitação ao crime. Foi o caso dos filhos do presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio, o deputado federal Eduardo e o vereador do Rio de Janeiro, Carlos, além dos deputados federais Osmar Terra, Bia Kicis e Carla Zambelli, o presidente do PTB, Roberto Jefferson, e empresários como Luciano Hang. Flávio Bolsonaro ironizou as conclusões do relatório. É uma piada de muito mau gosto. No total, o relatório pede o indiciamento de 66 pessoas e 2 empresas envolvidas na intermediação e distribuição de vacinas. Além do presidente, a lista traz os ministros Wagner Rosário, da Controladoria Geral da União, Onyx Lorenzoni, do Trabalho e Previdência, Walter Braga Neto, da Defesa, e Marcelo Queiroga, da Saúde. Não nos preocupa. O que nos preocupa são os problemas de saúde pública. Também estão na lista de indiciados ex-ministros como Ernesto Araújo e Eduardo Pazuello, a quem foram atribuídos 5 crimes. Renan citou irregularidades denunciadas na comissão de inquérito envolvendo a compra da vacina indiana Covaxin por meio da Precisa Medicamentos, contrato que foi encerrado pelo Ministério da Saúde. Também foram indiciadas pessoas ligadas ao Ministério, como Elcio Franco, ex-secretário executivo, e Roberto Ferreira Dias, ex-diretor de logística, que teria negociado a propina de $1 por dose para a compra de 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca. O documento também aponta suspeitas sobre o contrato fechado em 2018 entre o Ministério da Saúde e a VTC-Log. Um aditivo ao contrato foi suspenso e está sendo investigado pelo Tribunal de Contas da União. A base governista na CPI defendeu que governadores e prefeitos também deveriam ter a responsabilidade apurada pelas mortes. O discurso de aliados do presidente Jair Bolsonaro é que o número de vítimas poderia ser menor se verbas federais destinadas ao combate à pandemia não tivessem sido supostamente desviadas. Não quiseram investigar para valer o que aconteceu no âmbito dos estados e dos municípios.
O relatório só será votado na próxima terça-feira. Os senadores terão tempo para analisar o documento e sugerir acréscimos ou retiradas de trechos. Para a aprovação, pelo menos 6 dos 11 integrantes da CPI precisam votar a favor do texto. A partir daí, será encaminhado ao Ministério Público, que irá definir quais denúncias serão oferecidas à Justiça.